Nessa aula eu quero mostrar para vocês como funciona o ajuste de curva do Lightroom. Eu vou abrir aqui então, olha, o meu ajuste de curva. Essa é uma imagem que eu já fiz o tratamento de cor, já fiz o ajuste básico, calibração, já fiz todo o processo que eu realizo dentro do Lightroom, mas deixei o ajuste de curva por último para eu mostrar para vocês como que esse ajuste ele funciona. Então eu venho aqui, olha, e vou abrir o ajuste das curvas de tons. Antes da gente começar a fazer os ajustes, né, propriamente dito, é importante que vocês entendam que quando a gente trabalha com as curvas no Lightroom, nós estamos, na verdade, trabalhando com a luminosidade dos canais de RGB. Então, olha só, aqui, olha, na curva, eu tenho dentro aqui dessa janelinha o próprio histograma. Então, olha só, aqui eu vou trabalhar nas sombras, nos pretos, nos tons escuros da imagem, e aqui para a direita eu vou trabalhar nos realces, nas altas luzes, né, nos brancos da minha imagem. E existem duas formas de trabalharmos com as curvas. Olha só, eu posso selecionar aqui a curva paramétrica e aí eu vou trabalhar já nesses ajustes pré-definidos pelo próprio Lightroom. Eu vou trabalhar nos realces, olha só o movimento da curva, tá vendo? Nos claros, nos escuros e nas sombras. Essa é uma das formas que eu tenho para trabalhar aqui, olha, na curva, né? Mas geralmente eu gosto de trabalhar aqui, olha, na curva pontual. Como que funciona a curva pontual? Quando eu seleciono esse branquinho aqui, olha, ele já muda para o ajuste de curva pontual. E eu já tenho, olha, dois pontos que iniciam, né, no processo aqui das curvas. Então, um ponto é o branco e o outro ponto é o preto. E eu posso criar novos pontos na região que eu quiser do meu histograma. Então, vamos supor que eu queira aplicar um contraste nessa imagem, utilizando as curvas, e criar um efeito mate. Aquele efeito que dá a impressão da foto ser mais acinzentada, sabe? Em vez de ficar um preto definido, ele vai ficar um cinza, dá um efeito mate, que fica muito bonito na foto, né? Então vamos supor que eu queira atingir esse resultado fazendo os ajustes aqui das curvas. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um ponto nos realces, tá vendo o histograma? Branco, realce, tom médio, sombra, crio outro ponto aqui na sombra. Então, olha só, eu vou pegar o realce, as altas luzes, e vou elevar um pouquinho essa curva para deixar o realce mais forte. O que é branco vai se tornar mais branco. Vou aqui agora na sombra e vou diminuir um pouquinho esse ponto. Assim, eu estou tornando o que é sombra, o que é quase preto, mais preto. E assim eu já consigo aplicar um contraste na minha imagem só com este ajuste aqui das curvas. Agora vamos supor que eu queira o efeito mate. Como que eu vou fazer? Olha só. No ponto do preto, esse pontinho da esquerda aqui, olha, das curvas, eu vou pegar ele e vou levantar ele um pouquinho, olha só, levantei. Com isso, eu elimino os pretos da minha imagem. Olha só o histograma aqui, olha, já não tem mais preto, tá vendo? Aquilo que era preto começou a ficar cinza, o que era preto virou uma sombra. E olha só o resultado que eu consigo na imagem. Tá vendo? Eu consigo esse efeito mate. Agora nos brancos, olha só, vou fazer a mesma coisa. Vou abaixar um pouquinho e vou deixar aquilo que era branco mais acinzentado. Aí, olha só, já não tenho mais branco aqui na imagem. E só com esse ajuste eu consigo atingir aquele resultado que eu queria no início. Agora a gente tem que ficar muito atento quando a gente faz esse ajuste, que é porque nós acabamos perdendo um pouco de contraste. E quando a gente perde o contraste, a gente perde um pouquinho de nitidez. Mas só que lá na frente eu vou mostrar para vocês como que funciona para a gente recuperar essa nitidez que a gente perde lá no Photoshop. Mas só que esse ajuste é um ajuste muito importante que cria uma identidade visual diferente para a sua imagem e um aspecto de filme, né? A foto ela fica muito mais bonita. Eu gosto muito desse efeito mate. Agora, para falar um pouquinho mais das curvas aqui, olha, observem o seguinte, que eu tenho também a possibilidade de trabalhar nos canais de RGB de forma separada. Por exemplo, olha só, vamos supor que eu queira trabalhar no verde. E aqui, olha, da mesma forma eu posso trabalhar
só nos realces, só nas sombras, nos pretos e nos brancos. Mas o interessante é que quando eu faço um ajuste, por exemplo, aqui, olha, nos realces para baixo, eu estou, na verdade, tirando do verde e adicionando magenta. Agora, nessa versão do Lightroom, até facilitou para a gente entender isso. Tá vendo que para baixo aqui eu tenho magenta e para cima eu tenho verde? Então, vamos supor que eu queira tirar... vou até excluir o ponto aqui. Vamos supor que eu queira tirar verde dos realces, acrescentar magenta nos realces. Então, eu venho aqui, olha, crio um ponto dos realces e acrescento um pouquinho de magenta. Quero tirar o branco lá e acrescentar magenta. Eu venho aqui e faço isso. Eu consigo deixar a pele mais magenta, mais rosada. E isso funciona para os outros canais também. Então, nós conseguimos agora entender perfeitamente o funcionamento dessa ferramenta, que ela é muito importante, que é a curva de tons.